senhores. Meu nome é Walter Faria Ferreira, sou professor de Direito e advogado no Rio de Janeiro e eu estou aqui para falar brevemente sobre o enfrentamento, ou seja, a aplicação da argumentação jurídica ao novo sistema transitório do nosso ordenamento jurídico, né? Especificamente a questão da pandemia do coronavírus. No nosso ordenamento jurídico, ele é eminentemente positivado, ou seja, existem as regras, existem os princípios, né? Essas regras, elas vigentes no nosso ordenamento jurídico, é necessário para que elas sejam suspensas, interrompidas a sua vigência, é necessário diplomas legais, ou seja, regras, né, com o mesmo suporte de validade, né, ou seja, que tenha que no nosso ordenamento jurídico suspenda de uma certa forma a vigência provisoriamente de uma norma, de uma regra ou até de um princípio, né? E especificamente aqui existe um projeto de lei que será votado amanhã no Senado Federal, né? O projeto de lei de número 1179, né? Do senador Antônio Anastasia, né? E que será votado de forma emergente sobre essa questão de que hoje assola o mundo, né? Todo mundo, não só o Brasil, que é a pandemia do coronavírus, o Covid-19. Nós aqui estamos nesse encontro para que fomente, né? O meu desejo é que nós, todos os estudiosos do direito, fomentemos essa questão da argumentação jurídica aplicada ao caso concreto. Hoje, no Brasil, existem regras, princípios específicos que se fala na ponderação dos princípios, né? Especificamente, o nosso Código de Processo Civil de 2015 com vigência de 2016. Existe uma regra positivada, que é no artigo 489, que fala da sentença, né? E lá está epigrafada a questão da ponderação de princípios, ou seja, os princípios vigentes, né, de acordo com a valoração e o caso concreto que está acontecendo na sociedade, especificamente a pandemia do coronavírus, aplica-se um princípio e afasta o outro para aplicar naquele caso concreto. Ou, no caso específico, afasta uma determinada regra vigente e aplica uma outra regra, né? Só que as regras vigentes como o Código de Processo Civil, o Código Civil, não é? que disciplina as relações de direito privado, é justamente esse diploma que virá ou não ser vigente no nosso ordenamento jurídico, que é o projeto de lei 1179, que tramita no Senado Federal. É necessário utilizarmos da argumentação jurídica para atuarmos, né, como advogado, professor, juiz, membro do Ministério Público, defensor público e os demais que fazem parte do estudo do direito, que compõem esse estudo do direito,
né? Então nós vamos utilizar de quê? Das outras ciências, o direito utilizando da ciência médica, né? A medicina, a biologia, infectologia, né? Para que tenhamos uma abordagem maior e uma decisão ou num caso ou que a sociedade siga determinadas regras, né? Para que possamos viver em harmonia, né? Nessa sociedade, mesmo em se tratando de uma pandemia, repito, mundial, né? Esse projeto de lei 1179, como já falei, será votado amanhã, dia 3, no Senado Federal. Por que reputo importante essa questão para os estudiosos do direito? Porque as regras vigentes, por exemplo, vou dar um exemplo, no direito de família, a prisão do devedor de alimentos. Nessa alteração emergencial e transitória, como diz a regra lá do projeto de lei, ela será suspensa. A regra do devedor de alimentos, ele ir por cárcere. Ele, no caso vigente, essa norma, essa regra em espécie, o devedor de alimentos cumprirá a pena dele, né, de prisão domiciliar no seu domicílio. Isso será uma modificação transitória no nosso ordenamento jurídico positivo. Outra modificação é a questão das reuniões, né, das assembleias, do condomínio, assembleia ordinária. As assembleias se realizarão de forma remota, online, e os condôminos poderão votar remotamente e será válido naquele determinado tempo. Essa regra, ela terá vigência a partir de suspensos, né? Essa suspensa e essas regras já positivadas do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, né? Em relação à suspensão até 30/10, né? Então, considerando 20/3/2020 até 30/10 do corrente ano, né? Outra modificação que será positivada, né, e suspenderá a regra vigente é a questão das locações. As locações, elas continuarão, os contratos, eles continuarão válidos, porém terá uma suspensão na questão da cobrança dos aluguéis até o dia 30/10/2020. Né? Então, e os aluguéis serão suspensos, mas eles serão pagos de forma parcelada. Outra questão da mudança das locações residencial urbanas é justamente essa questão do aluguel, do valor do aluguel. O valor do aluguel ele poderá ser reduzido, né, se o locatário perder o emprego, se o locatário tiver a redução da sua remuneração, e também, se for autônomo, redução do que ele recebe, dos lucros da sua remuneração, os aluguéis serão
reduzidos, né, de forma proporcional. Então, a argumentação jurídica aqui é justamente para poder fazer com que o ordenamento jurídico vigente seja de uma forma ponderada, né? Inclusive, no projeto, fala da questão da dificuldade da ponderação, porque, lógico, trata-se de uma pandemia, só que, como o Estado é de direito, Estado democrático, existe um Congresso. Então, o Congresso irá votar de forma urgente, o Senado Federal, e irá votar esse projeto, né? A questão toda é que essas regras, elas são, como diz o projeto de lei, emergencial e transitória, né? Emergencial e transitória. Os princípios elencados no nosso ordenamento jurídico, como o direito à moradia. O direito à moradia ele prevalecerá, ou seja, o locador ele poderá retomar o imóvel para uso próprio, né? O que será suspenso é liminar para desocupação, não para quando se não for para uso próprio. Aí será suspensa. Por quê? Para que a sociedade tenha o mínimo de segurança, né, para na vida na sociedade. Então, a argumentação jurídica, em síntese, ela sempre foi importante para o nosso ordenamento jurídico. Não é a questão de decidir ou de estudar ou de aplicar uma determinada regra, um determinado princípio, né, contra a legem, né, e sim argumentar, como diz o filósofo alemão Robert Alexis. A questão é o discurso prático-racional, ou seja, específico na valoração daquela situação material, ou seja, as relações de direito privado, né? Aqui eu irei abordar ao longo de nossos encontros a questão do direito privado, direito processual civil, né? E não a questão tributária. A questão tributária ela será objeto de outro estudo, de outro projeto de lei. O projeto de lei específico é em relação a afastar, suspender provisoriamente, transitoriamente, o que já há de vigência, o que está vigente no nosso ordenamento jurídico. Entenderam? A questão é essa. E a minha proposta é que todos nós estudemos, né, de forma específica as regras, os princípios, à luz da argumentação jurídica e do caso concreto, como já se preconizava no próprio direito brasileiro, né? Inclusive a regra positivada no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015, vigente de 2016. Lá existe uma regra positivada na questão da ponderação. Só que essas regras aqui, essa questão desse projeto de lei, né, e na fundamentação, na exposição, aliás, na exposição de motivos desse projeto, é que outros estados, como Alemanha, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, já aprovaram essa questão transitória emergencial, né? E fixando, no caso, né, do Brasil, os prazos para vigência, 20 de março até 30 de 10 de 2020. Em alguns casos até dezembro de 2020. Tá? Os prazos são fixados aqui nesse projeto. Vigente o projeto terá
uma regra, né, que fará parte da norma. A norma é abstrato, que os princípios continuarão vigentes, como eu falei, né? O direito à moradia, né? E sempre aqui para a exposição de motivos do projeto é justamente poder fazer com que, né, a sociedade, né, inclusive, inclusive também o uso do caso da relação do locador, o locatário perde o emprego, ele continua o contrato vigente, embora ele possa parcelar o aluguel, não é? As reuniões de condomínio para evitar o contato social. Aí, o que eu digo, a argumentação jurídica utiliza da ciência médica, né, a infectologia, para, para verificar a questão do, do distanciamento, né, do distanciamento social, né, que seria em torno de 2 metros, a questão da contaminação do coronavírus, porque, como todos sabem, não existe, é um vírus que não existe uma vacina ainda, né, no mundo até hoje, né? Bom, eu não quero alongar mais a minha explanação, até porque o momento atual é de muita reflexão, né, e também tentarmos manter a tranquilidade para podermos passar da melhor forma possível o que está acontecendo com todos, né, nós, indiferente de classe social, indiferente de poder econômico, indiferente de como a pessoa se posta na sociedade, não é? Agora, a questão toda aqui é termos sempre a paciência, né? E nós, estudiosos do direito, podemos aplicar da melhor forma possível o que está no ordenamento jurídico, né? O Robert Alexis diz isso. A argumentação jurídica ela será aplicada como está sendo aplicada, como já foi aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STJ, pelos tribunais estaduais. A argumentação jurídica ela é aplicada. Porém, é necessário um estudo mais aprofundado. Esse projeto de lei, vários juristas, né, professores, advogados, né, eles ajudaram a elaborar o projeto, né, de forma a que a sociedade absorva ele da melhor forma possível, né? Porque, embora estamos passando por essa pandemia, as famílias com intranquilidade, todos nós, né, com os problemas de cada um, os problemas coletivos, problemas individuais, não é? Filho, filha, pai, mãe, né, os idosos, né, as crianças, todos. Então nós temos que fazer com que tenhamos uma sociedade em que essa questão seja menos dolorosa possível para nossa vida aqui na sociedade. Então, eu queria agradecer a presença de todos, não é, nessa videoaula, e nós aqui, nas outras oportunidades, continuaremos a estudar, abordar o projeto, ou no caso, a lei que será ou não vigente, como eu falei, será votada amanhã no Senado Federal. Então, muito obrigado e tenham todos uma boa noite.